Diga a pessoa que está ao seu lado: pare de pecar. E enfrenta o Satanás com fé. Aleluia. Pecado é o ponto de contato que o diabo tem com as pessoas. Aleluia. Diga a pessoa que está falando: o pecado é o ponto de contato que o diabo tem com as pessoas. Se você para de pecar, o diabo não tem como te tocar. Se você para de fazer a vontade do diabo, o diabo não tem como te tocar. Se ele te toca e brinca contigo, é porque você faz algo que lhe agrada. Aleluia. Aleluia. Se ele brinca contigo, se ele toca-te, é porque você faz algo que o agrada. De outra forma, é porque Deus permitiu. Mas 99% dos casos é porque você faz o que agrada o Satanás. Apenas 1% dos casos em que o diabo entra na sua vida para te destruir é por permissão de Deus. A semelhança do que aconteceu com Jó. O Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, mas mesmo assim ele recebeu um ataque com Deus, e este ataque é porque Deus permitiu. Pergunta à pessoa que está falando: os ataques que você recebe é porque Deus permitiu ou você provocou? Qual é a sua situação? Será que Deus permitiu? Será que você é como Jó? Será que você é íntegro? É reto? Será que você é temente a Deus? Será que você desvia-se do mal? Qual é a sua situação? Abra sua Bíblia no livro de 1 de João. 1 de João capítulo 3. Vamos começar do versículo 4. Primeira carta de João 3, 4. Mas aqueles que continuam a pecar transgridem a lei de Deus. Aqueles que continuam a pecar, eles fazem o quê? Transgridem a lei de Deus. O que é pecado? É preciso que alguém explique o que é pecado? Alguém não sabe o que é pecado? Alguém não sabe o que é pecado? Muita gente pensa de que pecado é só matar, roubar, prostituir, adulterar, beber, fumar, drogar-se, enfeitiçar, ir ao curandeiro. Povo de Deus, não é só isso. Quando você grita com alguém, você peca contra Deus. Quando você insulta alguém, você peca contra Deus. Quando você ofende alguém, você peca contra Deus. Quando você não consegue perdoar alguém que te ofendeu, você peca contra Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você guarda mágoa, guarda ira, guarda rancor, você peca contra Deus. Quando você tem ciúmes dentro de si, você peca contra Deus. Quando você tem maus pensamentos,
Quando você tem mais companhias, com quem você anda? Com quem você anda? Você peca contra Deus. Com quem você brinca? A Bíblia diz: não vos assenteis à mesa com os escarnecedores. Você senta na barraca com pessoas bebendo. Bispo, eu não estou a beber, eu estou a tomar meu refresco. Mas você está aí, qual é a conversa que você tem com essas pessoas? Qual é a conversa que você tem com pessoas que estão a beber, estão a fumar? Que conversa você tem? Não pode se juntar com esse tipo de gente. Aleluia, aleluia, aleluia. Viva fora, viva longe, viva separado deste tipo de comportamento. Repita. Mas aqueles que continuam a pecar transgridem a lei de Deus. Aqueles que continuam a pecar transgridem a lei de Deus. Continua. Porque todo pecado é a transgressão da lei. Versículo 5. E vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados. E que nele não há pecado. 6. Portanto, se permanecermos junto dele e lhe formos obedientes, não pecaremos também. Não pecaremos também. Mas aqueles que continuam pecando, devem entender isto. Eles pecam porque realmente nunca o viram nem o conheceram. Aleluia. Se você continua pecando, você nunca ouviu e nunca conheceu a Deus. Continua. Versículo 7. Meus filhinhos, não deixem que ninguém engane vocês acerca disto. Se vocês estão constantemente fazendo o que é justo, é porque vocês são justos. Está a ouvir isso? Se vocês estão fazendo constantemente aquilo que é justo, é porque vocês são justos. Continua. Assim como ele é justo. 8. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo. Aleluia. Se vocês continuarem a pecar, isso demonstra claramente que vocês são do diabo. Mas se vocês continuamente vivem obedecendo a Deus, isso demonstra que vocês são de quem? São de Deus. Lê outra Bíblia. Versículo 7 e 8. Escuta isso. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Não deixa que ninguém te engane. Aquele que pratica a justiça, é justo. É justo. Assim como Cristo é justo. 8. Aquele que vive pecando, pertence ao diabo. Agora, estar na igreja não significa pertencer a Cristo. Quem está a entender? Vir para a igreja quarta-feira, sexta-feira, vir participar do estudo bíblico, sábado, vir para a igreja domingo, não significa que você é o quê? É de Deus. Apenas você é um frequentador de igreja, você é um membro de igreja, você é mais uma pessoa que vem para a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Você se torna filho de Deus se você obedece os mandamentos. Repita o 8. Perdão? 8. Repita 8. Versículo 8. Aquele que vive pecando, pertence ao diabo. Continua. Porque o diabo vive pecando desde o princípio.
A razão pela qual o Filho de Deus veio foi esta: destruir as obras do diabo. 9. Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado. Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado. Não estou a dizer que os filhos de Deus não pecam, mas estou a dizer que os filhos de Deus não vivem cometendo pecado. Aleluia. Você pode errar hoje, mas peça perdão e passa. Não significa que você não é filho de Deus. O problema é você viver no pecado. Você sabe que não deve mentir e você mente. Sabe que não deve roubar, você rouba. E faz isso voluntariamente. A Bíblia diz que aqueles que pecam voluntariamente, não resta sacrifício nenhum, senão uma expectativa terrível de fogo no inferno. Povo de Deus, ninguém te engane. Se você vive na justiça, você é filho de Deus. Se você vive cometendo erros, pecados, você é filho de quem? Do diabo. Continua. Pois a essência divina permanece nele. Ora, ele não pôde viver pecando porque tornou-se filho de Deus. 10. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está a ouvir qual é a diferença que existe entre filho de Deus e filho do diabo? Qual é? É esta. Todo aquele que não faz o que é justo. Todo aquele que não faz o que é justo, que não pratica a justiça, todo aquele que não obedece os mandamentos, continua. E não ama a seu irmão. E não ama o seu irmão. Amar o seu irmão o que é? É fazer o bem. Amar o seu irmão é saber perdoar o seu irmão. Amar o seu irmão é não guardar mágoa, não guardar rancor. É fazer o bem, é ajudar, é dar. Repita. Versículo 10. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Todo aquele que não faz o que é justo e não ama a seu irmão não pertence a Deus. Não pertence a Deus. Todo aquele que não faz o que é justo e não ama o seu irmão não pertence a Deus. Todo aquele que vive na mágoa, vive na bebedeira, no ciúme, nas brigas, na confusão, não pertence a Deus. Não adianta, você pode ser bonito, pode ser branco, pode ser alto, pode ser forte, pode ser elegante, pode ser aquilo que você quer. Se você não obedece a Deus, se você não ama o seu irmão, você não pertence a Deus. Leia da outra Bíblia. 8, 9 e 10. Quem continua pecando pertence ao diabo. Quem continua pecando, quem vive no pecado, quem vive no erro, pertence ao diabo. Você que tem amante, vive com o amante, você pertence ao diabo. O que é isso, bispo? Você que trai a sua esposa, trai o seu marido, você que vive roubando, você pertence ao diabo. Não pertence a Deus. Você que vive mentindo, você que guarda mágoa, guarda ira, vive na gritaria, vive na confusão, na traição, no ciúme, na bebedeira. Povo de Deus, vamos ser honestos. Permita que eu te diga a verdade. Se você vive no pecado, você pertence ao diabo. E Deus te dá uma chance para você se arrepender e pertencer a Ele. Se você pedir perdão,
arrepender-se. E arrependimento significa abandonar o pecado. Aí você vai pertencer a Deus. Continua. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. 9. Quem é filho de Deus não continua pecando. Quem é filho de Deus não continua pecando. Porque a vida que Deus dá, A vida que Deus dá, permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Quem não faz o que é correto, quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão, ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. não é filho de Deus. Aleluia. Capítulo 5, versículo 18. Um pouco mais para frente. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, não vivem no pecado. porque o Filho de Deus os guarda. Porque o filho, Porque o Filho de Deus os guarda. o filho, Deus os guarda. Continua? E o maligno não pode tocar neles. Repita, escuta bem, repita. Sabemos que os filhos de Deus Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, não vivem no pecado. Aleluia. Se você é filho de Deus, você não vive no pecado. Logo, continua. porque o Filho de Deus os guarda. Aí devia ter uma vírgula. Porque o filho de Deus, ou seja, o filho, o parágrafo anterior está falando do filho de Deus. O filho, Deus os guarda. São erros de impressão. Lê de novo. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. porque o Filho de Deus os guarda. Porque o filho, Deus os guarda. Continua. E o maligno não pode tocar neles. E se Deus te guarda, o diabo não pode te tocar. O diabo não pode te tocar. Lê outra Bíblia. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito. Está ouvindo isso? Ninguém passou a fazer parte da família de Deus. Faz do pecado um hábito. Pois Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o protege com segurança. Está a ouvir? Está a ouvir essa versão? Está a ouvir essa versão? Que de facto faltava uma vírgula ali. E aí? Este bispo até corrige o que está mal escrito na Bíblia. Isto é impressão, problema de impressão. Quem faz são os, como é que se chama? Os datilógrafos, aquela gente que trabalha nas gráficas, cometem erros. Já apanhei alguns erros nas Bíblias, erros de ortografia. Acontece. Aleluia. Aleluia. Repita, escuta essa versão. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito. faz do pecado um hábito. Quer dizer que se você pertence a Deus, você não vive no pecado. Fazer do pecado um hábito é você viver com o marido de dono, a saber de que é ser marido de dono, mas colo, wangalwei. Você vive no pecado. Aleluia. Aleluia. Continua. Pois Cristo, o Filho de Deus, Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança. o protege com segurança. E o maligno O diabo
não pôde pôr as mãos nele. Não pode pôr as mãos em si. Aleluia, aleluia, aleluia. Palmas para o Senhor Jesus.